E quando vocês quiserem. Nessas coisas o melhor é começar pelo início. A Pensão Flor começou literalmente com um desgosto de amor. Mas literalmente. Em que esse mesmo desgosto criou uma canção, que foi a Entrega. Lembras-te? Sim. E foi a primeira canção que se fez para a Pensão Flor. A seguir a isso, e neste caso fui eu a compor, portanto o desgosto foi meu, não é? E comecei-me a perceber que gostava de compor e de escrever e por aí fora. Começámos, entretanto, a compor uma data de canções, e como a nossa base era em Coimbra, ainda hoje acaba por ser, não é? Nós tínhamos imensos amigos em comum, aliás, e começámos a juntar para ver, para experimentar como é que resultava estas canções. Na altura lembro que já tínhamos uma data delas, ainda não tínhamos voz, mas já tínhamos assim um rol bastante grande de canções, assim muito embrionárias, mas tínhamos. Um certo dia, no GEFAC, em Coimbra, estava a ver um vídeo de um espetáculo, ou de um ensaio, já não me lembro bem, e aparece uma voz, tinha assim uma pequena rouquidão, e eu, é mesmo isto, é esta voz que eu quero, é isto, quem é ela? Disse-me, olha, é a Vânia Couto. Ok, é a Vânia Couto, e eu pedi o teu número, lembras-te? Liguei-lhe, não conhecia a Vânia de parte nenhuma, marcámos um café e conhecemos aí. Estava a trabalhar e recebi um telefonema a dizer ouvi a tua voz. Foi um acaso, não é? Raramente passam uns vídeos até no GFA, que é o grupo da Academia Folclore da Academia de Coimbra. E foi curioso porque ele falou disso e eu, pronto, obviamente quando ele me ligou eu pensei, ok, pronto, é mais uma pessoa que está a dizer, vai fazer umas canções e tal. Mas eu fui muito descontraída e ok, vamos ver o que é. E foi estranho porque nós encontramos-nos num sítio muito típico em Coimbra, que era o Tropical, um café onde todas as pessoas se encontram. Principalmente as pessoas que trabalham na área das artes, etc. É assim um sítio onde costumamos cruzar. E éramos completamente diferentes, sentados numa mesa de café, a falar sobre as músicas, e de repente, passado meia hora, ele convida-me para ir à casa dele, para irmos ver as músicas. Eu não fazia ideia do que ia acontecer, mas fui, ainda sem ouvir as canções. E efetivamente depois lembro-me de chegar à casa do Manel Portugal, e eles pegarem na guitarra, e foi precisamente que também apresentaram as canções, e realmente aí eu cantei a primeira canção e quis ouvir mais e mais e mais, porque a poesia, as letras, a música que o Tiago me apresentava, juntamente com o Manel, não é? Era mesmo maravilhosa. E não estava nada à espera, não estava mesmo de todo. Eu já ia pensar em dizer um não, porque aquilo era pouco provável, não é? Não conhecia o Tiago de lado algum. E foi quase uma paixão à primeira vista por aquelas músicas. Entretanto, havia uma coisa muito engraçada que aconteceu, que foi o seguinte: começámos a perceber que as canções eram mais histórias do que propriamente uma canção no seu jeito mais tradicional. E começámos a criar um imaginário. E foi nesse dia em que a Pensão Flor se apresenta literalmente como a criação de imaginários. E desde aí nunca mais largámos o imaginário. No primeiro disco, o imaginário de uma Pensão Flor, que tinha uma data de hóspedes lá dentro, que até houve uma frase muito bonita do Nuno Camarneiro, que ele dizia: ninguém sabe onde fica. E bem-vindos à Pensão Flor, onde é noite todas as noites. E criámos esse imaginário todo dentro de uma Pensão Flor, já decadente, com uma data de quartos ocupados, e aquilo que nós acabámos por fazer foi contar as histórias de cada um desses quartos. O conceito de Pensão Flor não é só essa parte realmente daquela ideia de uma pensão que existe em qualquer lugar em Portugal, não é? E que traz essas personagens que fazem parte da vida portuguesa, não é? Dos quartos, mas também a própria miscelânea cultural, não é? Mesmo até pela música, ou seja, dentro de uma pensão encontramos diferentes histórias, diferentes pessoas, diferentes culturas, e isso também se encontrou no nosso cruzamento musical dos vários músicos. Então a Pensão Flor também era esse lado da mistura da canção portuguesa com outras influências, as mornas, as bossas novas, o jazz, os tangos, porque todos nós também somos mesmo uma pensão, nós somos pessoas que vêm de quartos diferentes. E isso também se torna muito interessante quando passamos isso para o imaginário. Somos todos de lugares praticamente diferentes. Praticamente. Alguns muito ligados ao mundo tradicional,
literalmente, e ali cresceram. Outros ligados ao fado de Coimbra, agora canção de Coimbra, o que for, isso sim, claramente. Do jazz, como talvez o Rui Lúcio. E o próprio Gonçalo Leonardo também esteve connosco. Leonardo, sim. E depois, sei lá, depois há alguns assim meio híbridos. Tipo, eu não sei onde é que eu não sou do fado, não sou sempre a ouvir rock na minha vida. E não sei, é assim uma grande miscelândia. Sim. Mas por isso mesmo é que se calhar acho que resulta. Se viéssemos todos só de um sítio, não era. Era outra coisa, não era a Pensão Flor. Mas tem e ainda bem que é assim. Sim, tem percursos bastante interessantes, cada um deles, não é? Mas eu pessoalmente, por exemplo, como público, não é? Às vezes o que mais me deixa inquieta, num bom sentido, são exatamente aquelas vozes que não são estrondosas, mas que dizem coisas e que nos fazem pensar coisas. Por exemplo, ainda há pouco falaste de Zé Mário Branco. Para mim é um exemplo que aquele homem tem uma raiva, ao mesmo tempo um poder, uma raiva boa, não é? E não era propriamente o cantor mais lindo do mundo e que tinha uma voz maravilhosa. Ele tinha uma voz potente, mas não era uma voz... E é um exemplo, sei lá, podemos pegar em tantos outros, de quem eu adoro, não é? E acho que é daí que de facto eu considero-me mais intérprete, propriamente cantora. Não considero nada que tenha uma voz nada especial. Acho que a minha voz é uma voz, felizmente canto bem, fico muito feliz por poder fazê-lo. Não considero que tenha um poder vocal completamente maluco, mas também não é esse o meu objetivo. Porque o que eu gosto mesmo de fazer, eu acho que, na bocado estamos a falar da palavra e tudo mais, é precisamente a interpretação. Tenho, de facto, alguma formação de teatro, mas não sou atriz. Fui fazendo algumas coisas ao longo da minha vida, mas não é isso que me influencia na forma como eu canto. E, efetivamente, eu valorizo muito a poema, assim como estavas a dizer, Helder. A questão de olhares para a letra. Eu tenho às vezes dificuldade, que é quando eu ouço uma música pela primeira vez, ou eu ouço a música ou eu ouço a letra. Eu não consigo ouvir as duas coisas ao mesmo tempo. E depois depende. Mas eu não consigo cantar uma canção sem saber onde é que ela vem. E eu desde pequena, que me lembro no meu tempo, não é, de ligar a cassete para poder aprender a cantar, porque foi assim que eu aprendi, e eu ouvia as letras. E aquilo que mais me dava prazer, de facto, era eu sentir que quando eu estava a interpretar uma canção, e isto tem muito a ver, por acaso, com a ideia de fadista, mas não é por aí, até porque nem me considero fadista. Quando eu estava a interpretar uma canção, eu sinto que sou essa canção. Eu não sou a cantora que está a interpretar a história de alguém. Eu sinto que sou aquela pessoa, aquele lugar, aquele sentimento. E é isso que me dá muito prazer quando estou a cantar uma canção. E eu acho que, enquanto cantora, é uma das coisas que penso que é a minha função. E, por exemplo, é por isso que eu me sinto tão bem com as músicas de Tiago, porque as músicas de Tiago transbordam emoção, pensamentos, ideias, e isso faz-me sentir muito bem. A música urbana portuguesa é um conceito muito engraçado. Porquê? Porque é um conceito que abrange uma data de lugares que não tem necessariamente que ser um lugar. Não sei se me faço entender, isto pode ser um bocado contraditório, mas é assim que eu a vejo. Porque é um lugar onde não é rock, mas também o pode ser, a partir das misturas que daí provêm. Também não é fado, puro e duro, também não é música tradicional. Se calhar é o lugar onde estas coisas todas se encontram. E daí a música urbana portuguesa é um conceito que nos ajuda imenso. Ajuda imenso por projetos como a Pensão Flor, porque passam a ter um lugar. Isso é bestial. É um espaço sem cerca, não é? Digamos assim, falando num conteúdo mais rural. Como se nós estivéssemos num espaço que estamos numa gaiola, não é? E há as gaiolinhas dos tipos de música e há pessoas que dizem, isto não é isto, nem é aquilo. Se calhar não tem que ser nada, não é? E aqui temos liberdade. Acima de tudo, eu acho que a música urbana portuguesa é portuguesa. Eu acho que isso é o mais importante, independentemente da forma como nós a expressamos. Porque aquilo que fazemos hoje será a influência das gerações seguintes. E enquanto há agentes culturais, o nosso objetivo também não é só tornar a cantiga numa arma, mas também fazer com que essa música portuguesa se perpetue ao longo do tempo. E por isso é que, por exemplo, eu tenho imenso prazer em ver as gerações novas a cantar fado, que não é bem fado, ou alentejano, que não é bem alentejano, ou outra coisa, ou rock, que não é... Não interessa, é português.